Boa noite a todos, boa noite meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre você nesses dias difíceis. Nós queremos aproveitar a oportunidade para agradecer os irmãos que têm nos procurado para devolver seus dízimos, para entregar suas ofertas, sabendo eles que é para a manutenção da Igreja de Jesus e para ajudar aqueles que já estão passando por dificuldades. Nós vamos dar continuidade à palavra que começamos ontem. Está lá em Mateus capítulo 14 e vamos ler a partir do 28. Que diz o seguinte: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. E a nossa mensagem é a mesma. Vamos encerrar ela amanhã com a terceira parte. O recado de Deus para o teu coração é o mesmo. Não tenham medo. Irmãos, diante da atual situação que nós estamos passando, o medo é o nosso maior inimigo. Ou talvez o nosso pior inimigo. Talvez um inimigo mais mortal do que o próprio vírus. Porque o medo, ele não mexe apenas com o nosso emocional, mas ele mexe com a nossa fé. O medo coloca dúvidas no nosso coração. Ele nos faz questionar Deus, duvidar da palavra. E quando nós estamos contaminados com tudo isso, nós passamos para os outros. As pessoas que estão perto, as pessoas que chegam para conversar, que chegam para compartilhar da sua vida, nós transmitimos isso para eles. Sabemos também, porque vimos ontem, que o medo nos faz desconhecer as pessoas que mais amamos. Nós desconhecemos as pessoas que estão perto de nós. E vocês viram ontem que os discípulos, eles confundiram Jesus com um fantasma. E eles conheciam Jesus. Olha, nós olhamos para o nosso filho quando estamos com medo, na situação que nós estamos passando, confinados dentro de casa. Nós olhamos para a nossa esposa ou para o esposo, olhamos para os nossos pais, para os nossos irmãos, para aqueles que chegam perto de nós para nos acolher. Olhamos para eles e enxergamos neles um fantasma, gente. O medo nos faz ver as pessoas que amamos, que conhecemos como fantasmas e zumbis. E nós rejeitamos, nós negamos um abraço, negamos um toque, com medo de se contaminar com aqueles que estão dentro da nossa casa, com aqueles que vivem confinados conosco. E nós vimos ontem que nós precisamos controlar o nosso estado emocional.
Caso contrário, nós vamos ter problemas no futuro, porque esse vírus, ele veio para ficar, mas essa situação passa. Logo, logo estamos aí, voltamos para o nosso dia a dia, para o trabalho, para a escola, e o vírus está solto aí, como os outros estão. Os outros já estão há centenas de anos. Logo, logo vem a vacina, vem a medicação. E aqueles que hoje não controlaram o seu emocional vão carregar um peso para o resto da vida. Por isso, meu querido, não permita que o medo tire a tua estabilidade. Não permita que o medo tire a tua fé, tire a esperança que você tem. A crença que você tem em Cristo Jesus. Não seja refém do medo. No versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Observem que Pedro pediu a Jesus uma prova. Uma prova que ele não era um fantasma. Porque quando eles viram Jesus e o medo fez com que eles vissem em Jesus um fantasma, eles falaram: mas se você não é um fantasma, se você é Jesus de verdade, me manda, disse Pedro. Olha o que o medo faz com as pessoas. E Jesus deu a ele a prova. Jesus atendeu a Pedro e mandou descer do barco e ir até ele, andando sobre as águas. O versículo 29 diz que ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Por alguns segundos, ou talvez por alguns minutos, o medo de Pedro foi substituído pela confiança. O medo de Pedro, por algum instante, foi substituído pela fé, pela esperança. E a Bíblia diz que ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Ele desceu do barco atendendo o apelo de Jesus. Ele deixou de olhar para o medo e passou a olhar para Jesus. E é esse Pedro que nós queremos ser. É esse exemplo que nós queremos ter. É exatamente isso que nós devemos fazer hoje. Tirar os nossos olhos do medo e olhar para Jesus. Nós precisamos substituir o nosso medo pela confiança no Deus que nós servimos. Nós precisamos continuar com a mesma esperança, sabendo que Deus está no controle de tudo isso. Nada, gente, nada foge do controle de Deus e você precisa saber disso. O medo confunde a nossa audição. No versículo 30 diz que, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Nós já vimos ontem que o medo confunde a nossa visão. Ele nos faz ver as pessoas como fantasmas. O medo também confunde a nossa audição. Porque nós passamos a ouvir barulhos aonde não tem. Olha, todos nós sabemos que Pedro, ele não era pedreiro, ele não era carpinteiro, ele não era marceneiro. Pedro era pescador. E eu nunca vi um pescador se impressionar com o barulho do mar. Eu nunca vi um pescador ter medo do barulho do vento, das ondas. O barulho do mar, das ondas, do vento, era música para Pedro dormir. Olha, irmãos, Pedro nasceu vendo e ouvindo tudo isso. Pedro nasceu vendo e ouvindo o barulho do vento e do mar e o mar agitado. Mas vocês observem que o medo transforma o natural, o simples, no sobrenatural. O medo transforma o barulho comum em algo assustador. É quando você acorda de noite assustado, com medo, e um ranger da dobradiça da sua porta
lhe faz ver um ladrão dentro da sua casa. Às vezes, uma barata, às vezes, não sei, alguma coisa cai dentro da tua casa e esse pequeno barulho te assusta e você não dorme mais com medo, porque o medo transforma o natural no sobrenatural. O medo cria fantasmas, transforma uma verdade numa mentira. Aquilo que era tão natural para Pedro, o barulho do mar, o vento, lhe trouxe incertezas e o fez afundar. Eu quero estar concluindo a minha palavra nesta noite e concluindo essa palavra amanhã. Mas essa palavra nesta noite eu quero concluir te perguntando o que está te causando incertezas hoje. Hoje. O que está te causando inseguranças? O que está te causando medo hoje? Olha, nós temos crido, anunciado e ensinado que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é socorro bem presente nas angústias, e nós precisamos colocar isso em prática. E por que eu creio nisso e agora está com medo? Com medo de um vírus, com medo de ficar doente, com medo das notícias na mídia. Olha, deixa Jesus segurar na tua mão. Se você está assim como Pedro, submergindo, se você está afundando com medo, se você tirou os seus olhos de Jesus e está afundando, amedrontado, deixa ele pegar na tua mão e subir contigo no barco. Talvez você seja alguém de pequena fé, que tenha dúvidas no teu coração. Olha, quando Jesus está conosco no barco, nós não temos o que temer. O texto diz que quando Jesus pegou na mão de Pedro e subiu com ele no barco, o vento cessou. A tempestade, ela parou. Tudo se acalmou quando Jesus pegou na mão de Pedro e subiu com ele no barco. E nós devemos substituir esse medo pela adoração. Porque quando ele subiu no barco, os discípulos o adoraram e disseram: este verdadeiramente é o Cristo, o Filho de Deus. Meu querido, que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus te dê paz. Se por acaso você está com problema de insônia, se você tem dificuldade para dormir, se você tem problema de ansiedade, o meu desejo, o meu pedido é que você pare um pouco para falar com Deus. Dobra o teu joelho. Faz o teu joelho arder no chão. Faz aquilo que você nunca fez na tua vida. Conta no relógio 5 minutos de joelho falando com Deus, clamando a Deus. Olha, abre a tua Bíblia, aproveita esse tempo e lê Bíblia, gente. Olha, para de ver filme, seriado, televisão. Deus não está nos colocando dentro de casa para isso, não. Eu não estou aqui te impedindo de fazer isso, porque eu também faço. Mas isso não é a prioridade. Deus está te colocando dentro de casa para você estar mais perto dele. E não é a televisão que vai fazer você estar mais perto dele. Não são os filmes que vai fazer você ficar mais perto dele. Não são os seriados que vão fazer você ficar mais perto dele. Mas quem vai fazer você se aproximar dele é quando você dobra o teu joelho e fala com ele. Entre em contato com ele. Coloca a tua vida à disposição dele. Quando você abre a Bíblia e vê ele falar contigo, isso te aproxima do Senhor. Que é o amor de Deus. O amor de Deus Pai e a graça salvadora de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você. Esteja na vida do povo de Deus. Não somente aqui, mas em toda a terra.
Que essa graça e que essa paz esteja na tua casa, cuidando de você. Olha, eu quero agradecer a você que tem retornado. A você que tem dito, olha, eu vi. Porque é isso que me traz aqui de volta. Eu prefiro 10 horas atrás de um púlpito do que 10 minutos aqui. Eu não nasci para isso. Eu estou aqui por você. Eu estou aqui porque eu quero estar contigo. Eu quero estar na tua casa. Eu quero compartilhar com você. Por isso, ore. Ore não somente pela tua vida, mas ore pela minha vida, pela vida da minha esposa e da minha família. E eu estou orando por você. Deus te abençoe, meu querido. E tenha uma noite de paz, no nome de Jesus.